E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, novamente estamos aqui para darmos continuidade ao estudo da obra Nosso Lar, estudando assim a vida do mundo espiritual. Essa obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada pelo missionário da mediunidade Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes, estamos estudando o livro Nosso Lar no capítulo 33, cujo título é Curiosas Observações. No último programa, nós conversávamos sobre as impressões que o André Luiz está analisando, né? Que ele antes se considerava um náufrago, mas ao mesmo tempo ele mudou de pensamento porque ele já está meditando e compreendendo que ele não está abandonado, que ele está com saudade da sua família corporal, mas ele está sendo amparado, né? Ele não pode ter esse sentimento porque ele foi amparado pela família do Lísias, ele foi acolhido pelo Clarencio e a própria mãe o veio visitar. Então, ele nessas meditações pessoais, ele já está começando a entender que abandonado é o que ele não está. Ele pode estar com saudade, ele pode estar confuso, mas abandonado jamais. Aliás, nenhum de nós, não é? A orfandade real, como diz os espíritos, não existe. Porque a gente pode não ter uma família consanguínea, mas a gente tem uma família espiritual que nos aguarda e nós temos, acima de tudo, Deus, que é o nosso Pai, e Jesus, que é o nosso irmão mais velho, e o nosso anjo de guarda, que é, com certeza, um irmão também mais velho do que nós, que estão sempre ao nosso lado. No final do programa, nós conversávamos sobre a meditação que ele está começando a fazer, sobre o tempo que ele perdeu em frioleiras, é a palavra que ele usa, porque ele começou a comparar o trabalho que ele tem na colônia e o trabalho que ele tinha enquanto encarnado. E ele começa a ver que ele perdeu muito tempo. A gente leu uma mensagem que está na Revista Espírita de 1860, do espírito Massillon, novembro de 1860, o espírito Massillon, cujo título é Perda de Tempo, um alerta para todos nós. E esse espírito fala que todos nós perdemos muito tempo enquanto encarnados com obrigações que a gente deveria fazer e não fizemos. E nós também comentamos que o próprio Chico dizia que não tinha feito 1/10 do que ele deveria ter feito quando ele estava encarnado. E aí isso nos apavora um pouco, porque se ele diz que não fez 1/10, imagine nós, né? Então, vamos meditar, mas não também, vamos nos desesperar. É o raciocínio também que nós temos, a frase atribuída a Sócrates, em que ele diz que quanto mais ele sabe, mais sabe que nada sabe. Quanto mais sei que nada sei. À medida da evolução dos espíritos, eles vão vendo a grandiosidade, sentindo a grandiosidade de Jesus, que nós ainda não conseguimos sentir. Não conseguimos. E aí, visto essa grandiosidade, eles vão se tornando cada vez mais assim, vendo que realmente o tão pouco eles fizeram, esse reconhecimento, que nós nos iludimos muito. Então essa é a diferença também. Não temos ainda esse raciocínio como o Chico, porque ainda não nos iludimos. Só mais um detalhe, Teresa, antes de a gente continuar, eu lembrei, o André Luiz vai falar aqui, né, com as saudades e tal, que está denotando aqui, claro, a resignação dele, a obediência dele, né, que vai se transformar numa resignação. O raciocínio dele, que poderia ser facilitado se ele raciocinasse isso antes da encarnação,
tem um detalhe muito legal sobre isso, muito bom, que é a desencarnação do Fábio, no livro Obreiros da Vida Eterna, em que os espíritos explicam ao André Luiz que na desencarnação do Fábio, ele desencarna de tuberculose, ele preparou a família antes, no sentido de, durante a vida, falar sempre da questão da morte, de que todos não vão desencarnar juntos, e que toda a família, a realidade é a mesma, uns vão na frente do outro. Ele preparou a família para isso. Então, na desencarnação dele, as coisas ficam muito mais facilitadas até para os espíritos. Mas isso é assunto do próximo parágrafo. Isso, a gente nem começou a ler. A gente começou, já adianta. Vamos ler aqui para fazer sentido o que o Marco está colocando. Parágrafo 5º. É verdade muito amar a companheira de lutas e, sem dúvida, dispensar aos filhinhos ternuras incessantes. Mas, examinando desapaixonadamente minha situação de esposo e pai, reconhecia que nada criara de sólido e útil no espírito dos meus familiares. Aí agora faz sentido a história que o Marco vai contar do Fábio. Não, mas é isso. Preparou a família. A desencarnação dele está descrita no livro Obreiros da Vida Eterna. Ele desencarna de tuberculose. Então fica mais fácil para os espíritos ajudarem, porque a gente criou uma sintonia através do tempo, não é? Não é aquela coisa de na hora que desencarnava, não é assim que funciona. Isso é tempo que leva, esse raciocínio sobre a desencarnação. Isso que nós lemos no livro Vida Feliz, que a Joana nos aconselha a comparar um enterro, vez por outra. É isso que vai nos fazendo raciocinar cada vez mais daquilo que vai fatalmente nos acontecer. Agora, é o que o André Luiz está dizendo aqui, examinando desapaixonadamente. Examinar desapaixonadamente é com a razão. É com o raciocínio, com a lógica do que ele viu até agora da vida, existência no mundo espiritual. Lembrando que ele, como todos nós, já tivemos N desencarnações e reencarnações. Isso não é assim, é uma novidade, é uma nova novidade, vamos dizer assim, mas isso já é repetido, essas novidades são repetências. Então, esse raciocínio muitas vezes demora pelo nosso apego à questão da matéria. Mas esse raciocínio, fazendo-se aqui no corpo, fica muito mais fácil depois, né? No mesmo livro que o Marco comentou, o exemplo do Fábio, que é um exemplo positivo de preparação dos familiares, tem o exemplo negativo do Dimas, que é um outro personagem do livro que não preparou a família para as coisas espirituais. Os espíritos vão ter trabalho com a família, com a esposa, com os filhos, e lá é dito, nesse capítulo da desencarnação do Dimas, lembrando que esse livro mostra 5 preparativos para 5 desencarnações. Eles dizem que o Dimas não preparou a família. Ele, de alguma maneira, se dedicou muito à vida espiritual, ele pessoalmente, mas ele não trabalhou isso na família. E é o caso do André Luiz. O André Luiz, ele deixou uma herança material, com certeza, boa para a família, mas ele não deixou uma herança espiritual. Olha o que ele diz: reconhecia que nada criara de sólido e útil no espírito dos meus familiares. Ele não deixou, ele não preparou a família para a vida espiritual, para a desencarnação. Ele não conversava sobre isso com a família, porque ele mesmo dizia que ele era materialista, então ele não tinha essa preocupação. E agora, não é, que ele está desencarnado, ele vê a importância disso. E como o Marco lembrou lá no exemplo do Fábio, o Obreiros da Vida Eterna, ele é uma pessoa que ele preparou a família. O Dimas e ele, os dois são espíritas, mas um preparou a família, um cultivou em casa, né, as noções de espiritualidade, e o outro não. O outro era um médium que trabalhava com a mediunidade, não é? Era uma pessoa muito boa, mas nisso ele falhou. O André Luiz, materialista, claro, ele não dava tanto valor, né, para
para esse tipo de herança. E isso é uma meditação para todos nós também, que nós possamos ver qual é a herança que a gente vai deixar quando desencarnar. Será que a gente construiu no coração de alguém algo bom? Será que a gente lançou construir não, porque quem constrói é a própria pessoa. Eu digo, lançou uma semente, né? Será que a gente semeou no coração de alguém as noções da vida espiritual, a existência de Deus, o amor de Jesus, o amparo dos bons espíritos? Será que a gente conseguiu semear? E lembrando que semeadura com palavra não é tudo. O mais importante é a semeadura do exemplo. E aí a gente se reporta ao pensamento a questão da evangelização. Nos reportando aqui mais especificamente a evangelização na casa espírita. É o que a Teresa falou, a semeadura é feita, mas às vezes o exemplo não é. Os pais que levam os filhos para a casa espírita para a evangelização, mas não ficam nas reuniões, não frequentam. Porque o que é bom para o seu filho é bom para você. São todos dois espíritos eternos, um em estado de infância e um estado de madureza. E a evangelização da casa espírita, que se propõe realmente a estudar a doutrina, ela fala da desencarnação, fala da reencarnação, fala da existência dos espíritos, fala da realidade, do porquê de um irmãozinho estar doente, do outro irmãozinho não estar, do bebê ter nascido doente, do outro não, com a doença tal, fala de toda a realidade da vida. E lembrando que muitos espíritos desencarnados, adultos, são levados frequentemente, ordinariamente, às aulas de evangelização infanto-juvenil, porque eles vão ter um linguajar para o seu entendimento ainda. Então, daí a responsabilidade do trabalho da evangelização, esse preparo do espírito, que vai desencarnar daqui a pouco. Muitas vezes a gente está na evangelização, na evangelização com a turma lá, uma criança, seja qualquer faixa etária, nós estamos às vezes falando uma coisa que daqui a pouco aquele espírito vai desencarnar. Normal, natural. Né? O que acontece. Ninguém vai desencarnar na hora errada, não é isso. Então, essa é a importância desse cuidado. No livro, o Emmanuel tem uma mensagem muito interessante nessa questão da herança que o André Luiz fala. Nada criara de sólido e útil no espírito dos meus familiares. E tem um livro, A Semente de Mostarda, e o título da página é Simplicidade e Gratidão. São 2 parágrafos que o Emmanuel escreve. E começa assim: um pai muito rico, ao morrer, deixou imensa fortuna para 4 filhos, que para logo se engalfinharam em rixas e discussões, chegando mesmo ao homicídio. Pouco tempo depois veio a falecer um pai pobre que se esmerava em educar igualmente os 4 filhos, que lhe sobreviveram à desencarnação, deixando a cada um laboriosa vida de trabalho e simplicidade. Os rapazes choraram a perda do pai dedicado por muitas semanas, reuniram-se em oração e rogaram a Deus a bênção do amor e da paz em favor daquele que lhes fora o maior amigo. Então ele coloca aqui 2 situações bem diferentes uma da outra, né? A preocupação, que é o que o André está falando, o que eu deixei para os meus filhos? É o que a Teresa colocou, o que eu semeei? Mesmo que eu não tenha filhos, o que eu semeei no coração de alguém? Né? Então vamos continuar. Nós estamos no parágrafo 5. Tarde verificava esse descuido, porque agora, como diz, Inês é morta, né? Ele já estava desencarnado, né? Quem atravessa um campo sem organizar a sementeira necessária ao pão e sem proteger a fonte que sacia a sede, não pode voltar com a intenção de abastecer-se. E isso é uma lição que ele está dando para todos nós. Imagine a nossa próxima encarnação, né? Se a gente não cultivou no coração das pessoas nada de bom, como é que a gente na próxima encarnação quer receber benefícios? É isso que ele está dizendo. Como é que alguém que não plantou trigo quer comer pão?
Ou como é que alguém que não cuidou da fonte, como ele coloca aqui, né, protegeu a fonte, que mata a sede, se voltar para o caminho, para aquele caminho que passou, ele não cuidou, a fonte secou. Então, é isso que ele, né, tá tentando dizer para a gente. Olha, cuidado, é uma lição, né, um alerta. Como é que você está vivendo a tua vida? Você está retribuindo aquilo que você está recebendo de Deus? Ou você está sendo só aquela pessoa que é, vamos dizer assim, predadora da vida? Você só quer os benefícios, como se diz, você só quer a nossa voz, não é isso? Venha a nós, venha a nós, venha a nós, venha a nós e ao vosso reino nada, não é? Muitas vezes meu pai fala isso. É só venha a nós e o vosso reino, né? Porque a gente recebe, mas tem que dar. É aquilo que a gente conversou no capítulo da vampira. A vampira era um espírito predador. Ela, por enquanto, ela estava num estágio que ela só queria se beneficiar. Ela só queria sugar. Por isso ela era uma vampira, né? Era considerada no mundo espiritual, além de sugar as vidas que ela matou nos abortos que ela cometeu, né, que ela fez nas pessoas, ela também não queria dar nada para ninguém, ela só queria ver Deus, queria ver Jesus, mas ela não fez por onde. Então o André Luiz aqui está nos deixando um alerta para que a gente pense, não adianta a gente esperar colher alguma coisa que a gente não plantou. Às vezes a gente vai visitar alguns abrigos de idosos e a gente assiste, infelizmente, alguns idosos reclamando do abandono dos filhos. A gente sabe que existem filhos ingratos, mas às vezes aquele pai, aquela mãe idosa está colhendo o fruto que plantou, as sementes que plantou, de indiferença, de abandono, de maus cuidados nos filhos quando eram pequenos, quando eram adolescentes. E aí depois vai reclamar de uma solidão que, não é, muitas das vezes a gente sabe que existe a ingratidão dos filhos. Existem sim idosos abandonados que estão sofrendo ingratidão, a gente sabe disso. Mas a gente também sabe que existem idosos, pais e mães, avós e tios, que foram abandonados porque não semearam fraternidade, não semearam compaixão, amor, carinho, na época que era para semear. E aí, como é que vai colher o que não plantou? É isso que o André Luiz está dizendo. E é isso que a gente vai ver no final do livro, que vai ser a decepção maior dele, vai ser o comportamento dos seus na lembrança dele. Eu estou lembrando aqui, Tereza, da desencarnação do Dr. Bezerra de Menezes, quando ele é... Isso. A Tereza conta melhor. É quando ele é recebido do plano espiritual, ele chega não, e está... Quando ele está na desencarnação, eu acho que é assim a história. Quando ele estava desencarnando e o espírito, acho que foi Celina que veio receber ele, isso, ele estava com uma dificuldade imensa, porque tinha uma multidão de espíritos pedindo por ele, é isso? E ele disse que teve que pensar em Lázaro. Isso é uma parte. Aí ele desencarna. Quando ele já está no plano espiritual, ele vê assim uma festa em torno dele e a Celina diz para ele que, olha, são as pessoas que você ajudou aqui na Terra, estão todos te recebendo aqui. Isso, então. E ele tem dificuldade de se desvencilhar. É o que ele semeou. É o que ele semeou. Então, o André Luiz, a gente vai ver isso no final do livro e a gente deve se lembrar disso que a gente está lendo agora. Ele já está preocupado, tanto que ele vai dizer assim... tais pensamentos, esses aqui que eu acabei de ler, instalavam-me no cérebro com veemência irritante. Está irritado. Ele está preocupado, porque se ele não semeou nada de espiritualidade, de carinho na família, como é que ele vai querer receber isso? Por isso que isso está preocupando. E ele viu o exemplo, em capítulos anteriores que nós estudamos, do pai do Edelberto,
que a filha desencarnada recebe, liberta, uma coisa assim. E a filha desencarnada recebe lá e ele está pela eutanásia, o filho, quer dizer... a filha fala para ela, perdoe, Delberto, papai, perdoe. O senhor não plantou nada? O senhor não plantou, fala exatamente. Então ele viu esse exemplo nítido, ele raciocinou no exemplo. Quer dizer, olha a caridade, né? Olha o coração de Jesus, olha a caridade divina aí, funcionando. É todo um preparo para o que ele vai ver no final. O livro Nosso Lar claro, é um ensinamento para nós, como nós estamos estudando aqui, nós estamos vendo. Mas é todo um preparo que o André Luiz vai ter para, no final, ele voltar em casa e ver a Zélia casada de novo. A esposa, né? Edelberto. Edelberto, ela fala justamente isso. O senhor não preparou, papai. Como é que agora o senhor... Como é que agora o senhor quer colher? E mesmo, porque é assim, os Espíritos dizem, e mesmo que aconteça conosco alguma coisa de traição, alguma coisa de ingratidão, se nós nos prepararmos intimamente com o Evangelho de Jesus, com as lições de Jesus, de Paulo e de todos os seus missionários, fica menos difícil, mais fácil da gente receber as notícias depois, que é o caso também que nós lemos da sobrinha da Dona Laura, Neta, Heloísa, exatamente. Da ilusão que ela teve da posse do noivo que já estava namorando a melhor amiga dela. Notícias assim que nós vamos receber, todos nós. Não especificamente essa ou aquela, mas de um modo geral, que entre aspas vão nos trazer decepção e, como ele está dizendo aqui, irritação no coração. Por quê? Mas isso aí é uma questão de falta de preparo. Qualquer coisa na vida que nós vamos fazer, nós temos que nos preparar antes. Uma prova, a gente tem que estudar e etc. Então, preparar. E o preparo exige o quê? Disciplina. Esse é que é o problema nosso, todos nós. Principalmente daquele aqui que eu vos falo. A disciplina. Esse é o problema. Porque se preparar é seguir regras, é se esforçar. É como diz na gíria, é suar a camisa. Esse que é o problema, esse preparo que nós temos que ter, não é? Então, essa preparação é uma exigência para todos nós, para que nós não fiquemos aqui, como ele diz aqui, olha, tais pensamentos instalavam semente no cérebro, com veemência, quer dizer, insistentemente, veemência irritante, com aquela intensidade. Por que eu não fiz isso? Por que eu fiz? Não é um pensamento normal. Ele está aqui em meio à natureza, né? O acaso não existe, ele está num ambiente ótimo, está pensando, mas pelo que ele vai, a transformação real dele, de raciocínio, vai ser quando ele voltar em casa. Aí é que ele realmente vai, né? E aí ele continua, ao deixar os círculos carnais, encontrar as penúrias da incompreensão, porque foi como ele foi recebido no umbral, né? Isso. E que teria sucedido à esposa e os filhinhos, deslocados da estabilidade doméstica para as sombras da viuvez e da orfandade. Inútil interrogação. Tolinho. Tá igual a neta da Dona Laura. Oh, meu Deus, coitado, ele deve estar com saudade de mim. Já casou de novo. Mas o André Luiz, não tinha condição de receber essa notícia, assim como a Heloísa recebeu, não é? Então, no programa que vem, a gente, no próximo programa, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essa interrogação dele, né, sobre como é que estão a família, como é que tá, que ele tá achando que a Zélinha, né? A Zélinha e os filhinhos... Tudo isso, volta... Quer dizer, ele nesse ponto, ele ainda não meditou, porque ele parece que ele está pensando que eles estão... do mesmo jeito como ele passou. O tempo já passou, mas já isso é o que vai acontecer com muitos de nós. É o que ele está dizendo. Não, coitadinho. Os filhinhos e as filhinhas já são rapazes, porque já se passaram 8 anos. Ele está achando que ele vai encontrar, quando ele puder vir em casa, a mesma situação que ele deixou. E isso nenhum de nós vai encontrar, porque tudo muda, não é? Tem pessoas que dizem que, viúvo é quem morre, porque a vida aqui na Terra, ela continua, né? E o relógio também que continua trabalhando. Vamos terminar, até o próximo programa, muita paz, que as bênçãos de Deus estejam com todos. Fiquem com Deus, que Deus nos abençoe sempre. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina
e Marco Antônio.